Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Amém. Senhor, abençoe a leitura da sua palavra. Vamos lá, a gente termina hoje a nossa série voltando ao princípio. E como a gente falou, a ideia de voltar ao princípio tem a ver com voltar ao início, mas também tem a ver com voltar àquilo que é essencial para a gente, aquilo que deve conduzir os nossos passos, quais são os nossos princípios. A primeira percepção que eu acho que deve nos mover nesses dias é que a gente vive tempos difíceis. Não sei se você percebe olhando ao seu redor, mas as pessoas estão desgastadas emocionalmente. Elas se encontram fragilizadas. E até aqueles que parecem mais fortes exteriormente, por dentro sentem o baque de viver os nossos dias. Seja novo, seja velho, a gente está percebendo que hoje esse é um problema da sociedade. A tal ponto da gente criar o tal de Setembro Amarelo, que é um mês inteiro para a gente falar sobre suicídio e tentar reverter a situação.
quando a gente abre o texto de Elias e vê que ele também, um grande profeta de Deus que foi arrebatado pelo Senhor numa carruagem de fogo, chegou ao ponto de desejar a morte, falar para o Senhor, ó, leva a minha vida. Não sei você, mas eu penso assim, se Elias chegou a esse ponto, que será de mim? Se não cheguei nem perto de Elias. Já. E aí eu lembro de Tiago, pode ir avançando, que eu já passei uns 4, mais um. Isso aí, não, volta. Olha o que Tiago escreve lá em 5:17. Ele fala assim, ó, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A gente faz essa diferenciação, não faz? Elias, grande homem, eu pequeno, então o que ele está sofrendo, eu vou sofrer muito mais. Tiago fala assim, não, peraí, ele era homem, ser humano como você e eu, sujeito aos mesmos sentimentos. Você acha que ele não tinha fome, que ele não ficava feliz, que ele não se sentia triste, deprimido, esgotado? Isso também acontecia com Elias. Só para a gente ter uma percepção, eu acho que a maioria vai se lembrar, mas no capítulo anterior aconteceram muitas coisas legais com Elias. De repente ele se levanta e um pouquinho antes até, se não me engano, é no capítulo 17, ele vai até Acabe e profetiza uma grande seca. Fala, ó, você está em pecado. Jezabel, a esposa de Acabe, era filha do rei Sidônio. E ela servia a Baal, como os sidônios, e trouxe essa religião para Israel. E Acabe, na verdade, quem reinava, segundo a gente lê, era a própria Jezabel. Todo mundo temia ela. E Acabe era apenas um fantoche na mão de Jezabel. E Elias tem a coragem de enfrentá-los e fala, olha, não vai chover, vai vir uma grande seca. E com isso o reino de Israel começa a sofrer, porque não chovia. E aí, de repente, no capítulo 18, Elias, ele propõe ele confronta o povo, ele fala assim, ó, até quando vocês vão ficar, ele usa a palavra cocheando, vagando de um lado para o outro? Vocês têm que decidir, vocês são povo de Deus? Então vai servir ao Senhor? Ou vocês querem servir a Baal? Então sirvam a Baal. Não dá para carregar o nome de povo de Deus e fazer as coisas erradas. Não dá para carregar o nome de povo de Deus e na hora que as coisas apertam, vocês recorrem a superstições, a medos, a angústias e dependem de tudo menos do Senhor. E aí ele propõe um desafio aos profetas de Baal. Fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter 2 sacrifícios, o meu e o de vocês. E aí ele chama os 450 profetas de Baal, vocês vão orar, o Deus de vocês vai ter que fazer descer fogo do céu. E aí eles se cortam, dançam, oram, fazem todos os rituais dele, e o que acontece? Nada. E aí Elias fala assim, tá bom, vamos dificultar? Traz água aí. Molha o meu sacrifício. Encharcou tanto que ficou uma vala ao redor de água. E aí Elias fala, olha, Senhor, é agora. Desce fogo do céu, queima tudo aqui. Imagina Elias, né? Sentindo nessa hora o bom. Como é que você se sentiria agora? Caraca, desceu fogo mesmo. Você acha que, no fundo, por mais confiante que Elias tinha, eu estou pensando, aí já é interpretação minha. Você acha que ele não tinha alguma duvidazinha? Ou será que vai descer mesmo? Bom, pelo menos vai ficar no 0-0, porque eles não conseguiram, né? Vamos lá, vamos tentar. Mas Elias falava com Deus. E a gente precisa ter a confiança de quem fala com Deus. De quem o ouve falar, de quem sabe que as coisas que você faz são direcionadas pelo Senhor. E eu acho que a nossa confiança vem daí. Quando a gente começa a decidir pela nossa vida, a gente vive um tempo de angústia, de dúvida. Mas quando você se deixa guiar pelo Senhor, não quer dizer que a dúvida some totalmente. Mas você sabe quem está te guiando. Você sabe quem vai bancar a aposta. Não é você, é Deus. E aí Elias vira para o povo e fala assim, ó, e aí? Vão decidir agora? Vão servir esse Deus morto? E o povo todo grita, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí Elias mais ainda vai se enchendo. E aí naquela hora eles matam todos os profetas de Baal. Talvez
ou pondo fim, ou pelo menos dando um baque muito forte naquela que era a religião do povo até então, pela ação de Jezabel. Para completar o que está acontecendo no capítulo 18, nessa hora Elias corre, vai até Acabe e fala assim: olha, o céu está azulzinho, hoje vai voltar a chover. Corre, porque vai vir aguaceiro do céu. E ele joga assim, o céu azul, e acontece. E aí no texto que a gente leu, que é o capítulo 19, Acabe corre para contar tudo para Jezabel, porque Jezabel não vai participar dessas coisas. Ela não vai lá ver, ela estava lá no palácio. E Acabe fala: olha, Elias, mataram todos os profetas de Baal, desceu fogo do céu, não sei o quê. E Jezabel era aquela mulher que todo mundo tinha medo. Todo mundo temia, e as pessoas obedeciam a ela por causa do medo. E ela fala: olha, em 24 horas esse profeta vai estar morto. Se a gente não tivesse lido o capítulo 19 e não conhecesse nada da história, você talvez pensasse: agora, se Deus desceu fogo no sacrifício, Elias ia lá mandar descer fogo em Jezabel, no mínimo. O que Elias faz? Ele sai correndo. Olha que surpreendente, ele mete o pé, ele corre, pega o moço dele, larga numa cidade e vai, diz o texto, caminho de um dia pelo deserto. Olha só que interessante. Ele anda, ao ponto de andar até ficar esgotado, até não aguentar mais. E ele se joga num pé de zimbro. O zimbro é uma árvore, um arbusto, deve ter 1 metro, 1,5 metros, que oferece pouca sombra, mas é o que tem no deserto. Imagina ele atravessando todo o território de Judá, fugindo mesmo, ele está saindo, ele está indo para o deserto, ele não quer ser encontrado, porque ele sabe que as pessoas vão obedecer Jezabel e tentar matá-lo. Ele não tinha medo dos profetas de Baal, mas ele teme a ameaça. E olha só que contraditório, parece pelo menos, né? Por que Elias fugiu para o deserto? Por quê? Para não morrer, não é? E chega no deserto, ele perde o quê? Para que ele fez esse trabalho todo? Morria lá sem caminhar. Pô, se ele fugiu com medo da morte, por que ele pede a morte? Talvez a gente não entenda. Mas isso é uma das coisas que eu tenho começado a aprender, e creio que você também. Quando alguém esgotado, deprimido, depressivo, pede a morte, ele não está pedindo o fim da vida. Quando a pessoa se mata, ela não atenta contra a vida dela. Ela quer acabar com o sofrimento. Ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Só que ela está tão perdida que ela acha que aquela é a única maneira de acabar com o sofrimento. É isso que o suicida faz. Ele não está querendo perder a vida, ele quer viver. Mas ele não aguenta viver debaixo dessa pressão. E aí ele entende que aquele é o único passo, e é mentira. É mentira. A gente precisa perceber essas nuances, né? Não sei, eu acho que todo mundo já deve ter vivido algum momento de esgotamento, mesmo que você não tenha sido, não tenha chegado ao ponto de ser diagnosticado como passando por uma depressão. Todos nós passamos por momentos em que a gente não sente vontade de fazer nada. Parece que a única vontade que dá é dormir, porque as coisas não estão dando certo. Ao ponto, a gente faz isso, a gente se joga na sombra de qualquer zimbro. Mesmo que a sombra seja pouca, a gente acha que é a única coisa que pode aliviar o sofrimento. A gente se larga. A gente só quer tentar parar. Qual é a resposta de Deus para esse momento de Elias? Qual é? O que vocês perceberam no texto que a gente leu? O que Deus responde? O que Deus faz com Elias diante do esgotamento dele? Deus fala: levanta, cara, deixa de ser mole, volta lá, a gente vai acabar com essa mulher de novo. É isso que ele fala? Elias dorme, Deus manda um anjo e Deus oferece, além do descanso que é a dormida que Elias dá, alimento, pão e água.
Elias come, dorme de novo, e depois Deus oferece de novo alimento. Percebe? Quando a gente está esgotado, quando a gente está depressivo, quando a gente está mal, o que a gente precisa? De alguém dando um tapa na nossa cabeça, mandando a gente levantar? De alguém botando o dedo na nossa cara, nos acusando de que a gente é mole? De alguém mandando a gente fazer coisas? Descanso e alimento. E esse alimento é físico, mas é emocional também, é espiritual também. A gente precisa descansar e se alimentar. Quantas vezes a gente sente culpa por dormir? Uma coisa que eu acho interessante, só para a gente pensar, Elias caminha um dia inteiro para o deserto. Caminhar um dia, ele foi bem longe, né? Sozinho, sem nenhuma provisão. É ou não é um jeito de se matar? Se ele está indo para o deserto, não está levando pão nem água, ele está inconscientemente buscando a morte. E sem a gente perceber, eu acho que às vezes a gente faz isso. Talvez a gente não peça a Deus a morte, mas muitos dos nossos caminhos nos levam ao deserto sem provisão. Quando a gente começa a decidir coisas e a gente sabe que a gente já está esgotado e a gente continua andando, a gente no final sabe aonde que vai dar, mas a gente continua. As nossas más escolhas são normalmente a maior causa dos desertos e das dores que a gente vive, não o esquecimento de Deus. Fala assim, Deus esqueceu de mim, Deus não me abençoa, mas quando a gente para pensar nas decisões que a gente vem tomando, a gente vai ver que a gente é o culpado, a gente caminha para o deserto sem provisão nenhuma, sozinho. Mas sabe o que é mais interessante? É nesse mesmo deserto que a gente experimenta a misericórdia de Deus. É no mesmo lugar onde ele caminha inconscientemente para a morte, onde ele pede declaradamente a morte, que Deus vem, nos desperta, nos alimenta e nos dá um novo caminho. Com a força daquele alimento, Elias caminha 40 dias e 40 noites até o Horebe, onde ele encontra Deus e recebe novas forças. Mas olha que interessante, talvez a gente não tenha percebido, mas o lamento de Elias não acaba ali quando ele pede a morte. Ele se alimenta, se recupera, ele dorme, e ele caminha 40 dias, encontra Deus, Deus fala assim, lá no versículo 10, Elias, o que você está fazendo aqui? O que Elias responde? Senhor, eu estou sozinho, mataram todo mundo, não sei o que, está se lamentando. E aí tem aquela parte que a gente não entende muito, que é o furacão, é o suci, é o fogo, e vai para a caverna e volta. Mas no final Deus vira para ele, e aí Elias? Se você for ler, parece que copiaram e colaram. Verso 10, verso 14. Senhor, eu estou aqui sozinho, mataram todos os teus servos, e sobrou só eu, não sei o quê. O que Deus fala? Poxa, é mesmo, coitado de você, Elias, como você está mal, pois esse povo também não presta, eles falam que são povo de Deus, mas eles nunca me seguiram de verdade. É isso que Deus faz? Deus não está nem aí para o lamento. Eu acho que a gente tem duas percepções, duas verdades que a gente aprende. Primeiro, Deus não nos anima no lamento. Deus não nos anima, ele fala, ouve, ele dá atenção àquilo, mas fala, tá bom, vamos continuar. E segundo, o lamento ele não para de cara. Ele não é um processo que se resolve num momento. Elias ainda está se curando e a gente precisa entender isso. Elias ainda está vivendo a cura de Deus. Pode ir, pode passar. Sejam bem-vindos. E aí, Rafael? O que isso tudo diz para a gente? A gente leu lá, 1 Reis 19, Elias correndo, pedindo a morte, Deus levantando ele. O que isso tem de prático para mim? Quando eu leio isso, o que eu percebo? Primeira verdade.
Como alguém que se relaciona de modo tão íntimo com Deus como Elias chega a tal situação? A primeira verdade que eu acho que a gente precisa aprender é que isso acontece. A pessoa mais íntima de Deus, a pessoa que tem um relacionamento mais constante com Deus, pode se afastar dele. E essa verdade a gente não pode se esquecer, porque quando as tribulações e o esgotamento chegam, a nossa tendência é esquecer de Deus. A gente não percebe, mas a gente vai deixando devagarinho o esgotamento vencer a gente. A gente vai deixando o esgotamento fazer com que a gente tome uma atitude, que é a mesma atitude de Elias, entrar no deserto sozinho, sem provisão. Sabe o que a gente faz? Deus, senta aqui do lado um pouquinho, que eu vou resolver meus problemas, depois a gente volta a conversar. A gente acha que os problemas são tão urgentes, são tão necessitados da nossa atenção e esforço, que dar atenção a Deus vai nos desviar da solução, quando deveria ser o contrário. No meio do esgotamento e dos problemas, a gente precisa lembrar que mais do que nunca a gente precisa de Deus. Então, não se engane com isso. Elias se afastou de Deus, sim. Ele deixou o esgotamento, o medo, a ansiedade crescerem no seu coração, ao ponto de o mesmo Deus que se revelou como fogo na vida dele, era um Deus distante, que foi calado pela angústia e pelo sofrimento. Mas a segunda verdade que a gente aprende é que Deus nos encontra no deserto. Não importa o quanto a gente se afastou. Eu gosto desse texto de Filipenses 1, verso 6, que diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Satanás nos ataca justamente quando a gente está frágil. Quando a gente está fraco, a nossa tendência é achar que alguns caminhos, alguns atalhos podem facilitar a nossa vida. E a gente tem a tendência de ouvir Satanás nessa hora. Porque a gente quer que o problema acabe tão rápido que qualquer atalho está servindo. Ainda que a gente saiba que não é o caminho de Deus. E aí a gente precisa aprender que às vezes o caminho mais longo é o único caminho que vai resolver, que vai nos levar para a morte. Para Elias, o atalho era pedir a morte. O problema acabava. Mas como a gente percebe que é uma contradição, uma pessoa que está fugindo da morte pedir a morte para si, a gente também comete muitas contradições na nossa vida. Quando a gente se afasta de Deus, a gente se perde. A gente perde as referências, os princípios que deveriam nos guiar. E aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Percebe isso também? Elias andou 40 dias até o Monte Horebe. Quando chegou lá, seu coração ainda não estava curado. A gente é tão imediatista nas nossas coisas que a gente acha que qualquer melhora já é uma solução. Elias ainda se lamenta, ainda acha que é o único que sobrou. E Deus vai perguntar: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí Elias fala: mataram todo mundo e agora eu não sei mais o que fazer. E no final do texto a gente lê que ainda 7.000 pessoas haviam sido preservadas. Elias achava que era o único. A gente nunca está sozinho quando a gente caminha com Deus. Então a gente precisa aprender a não ser guiado por vista. Mas para encerrar as nossas lições, eu acho que Deus não dá só descanso a Elias. O que o anjo faz com Elias? Percebe? O anjo vai acordar ele. Se deixasse, Elias ia dormir o dia inteiro. Mas Deus manda um anjo para acordar Elias, porque a gente precisa de descanso, sim. Mas o descanso exagerado se torna outra armadilha. Então Deus dá descanso, alimento e termina dando missão para Elias. Elias, vai fazer o que você sabe fazer. Vai ungir aquele cara rei, vai ungir esse cara aqui como profeta, e as coisas vão começar a acontecer, porque, percebe? Eu quero que você entenda esse processo que está acontecendo. A gente quer que Deus faça de maneira direta.
Mas Deus muitas vezes age de maneira indireta. Elias confrontou Acabe e Jezabel para que eles voltassem atrás, para que eles percebessem o pecado. Eles continuaram com as suas ações ímpias. Mas, como é que Deus ia resolver aquilo? Descendo fogo do céu sobre Acabe e Jezabel? Não. Deus manda Elias sair do momento dele de depressão, alimenta, dá descanso, bota ele para caminhar. Agora que você ainda está se curando, mas você já pode andar, vamos fazer o seguinte: se põe a caminho, volta a caminhar, vai ungir um novo rei. Esse rei vai dar conta das coisas. Esses reis vão dar cabo de Jezabel e de Acabe. Você vai ungir também um novo profeta, que vai continuar o seu trabalho. Deus está pensando em todas as coisas. Às vezes a gente é muito imediatista, a gente olha só para aquilo que a gente acha que é a solução, e a gente cria planos que normalmente não são os planos de Deus. Por isso que a gente precisa não se desanimar quando o nosso plano não dá certo, mas parar para perguntar: e agora, Deus? O que eu devo fazer? Eu acho que o final da história para a gente é sensacional, porque parece lógico que eu precise de descanso e alimento quando eu estou mal, mas às vezes a gente esquece da nossa missão. A vida fica sem sentido quando a gente não tem missão no mundo. E Deus a todos nós separou para missões, para viver de maneira especial o Evangelho de Deus, para ser uma luz em meio às trevas. E sem isso a nossa vida sempre vai ser vazia. Eu gosto de uma citação do Peter Escaseiro, que ele fala assim: a triste realidade é que muitos não avançam até que seja insuportável a dor de permanecer onde estão. Vou repetir. Acho que a gente tem isso. A triste realidade é que muitos não avançam até que seja insuportável a dor de permanecer onde estão. Vou traduzir isso em palavras mais fáceis. Andar dói. Se mover, colocar-se de volta no caminho dói. O que Peter Escaseiro está dizendo é o seguinte: que você só vai enfrentar a dor de andar quando a dor de ficar parado for maior. Quando você não aguentar mais ficar parado. Que conclusão que a gente chega? Talvez as dores que vocês estejam sentindo, que eu sinto, seja a dor do movimento. Deus quer nos guiar a novos caminhos. E a gente precisa não desistir porque a gente está cansado. Descansar, se alimentar e recomeçar a caminhada. Porque ficar parado debaixo de qualquer sombra de zimbro, como Elias fez, é a mesma coisa que pedir a morte. A gente precisa voltar a caminhar. A gente precisa resgatar em nós o anseio, o desejo, a vida que pulsa e que nos leva a amar a missão de Deus. Porque é isso que é o centro da nossa vida. É isso que vai nos levar a viver intensamente. Se a gente for ver a história de Elias, depois disso, ele chega ao ponto de não morrer. Olha que engraçado. Ele que pediu a morte para si, foi recolhido por Deus numa carruagem de fogo. Da Bíblia, ele e Enoque são os homens que não morrem, né? Que são abraçados por Deus de uma maneira diferenciada. Por isso que Deus nem sempre dá o que a gente pede. Talvez a gente não perceba, mas muitos dos nossos pedidos são morte. São coisas que nos afastam da missão, que nos cansam ainda mais e nos esgotam. E Deus está falando: não, deixa eu guiar, deixa eu estar à frente disso tudo. Sabe o que é melhor nisso tudo? E eu encerro aqui. É lembrar que, apesar das nossas falhas, dos nossos vacilos e tropeços, Deus vai te encontrar exatamente onde você está. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, o nosso Deus é também um Deus do deserto. Ele encontrou o seu povo no deserto, seja através de uma sarça ardente, seja através dos seus servos levando
o seu povo num caminho seguro, seja através do próprio Jesus, que é guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Deus não ignora o deserto. Mas lembra de uma coisa, o deserto não é só lugar de sofrimento, não é só lugar que a gente é obrigado a passar, ou por algum infortúnio ou vacilo nosso a gente se encontra lá, mas é mais 1 quilômetro do caminho, faz parte. Da vida de todo cristão, a gente precisa de alguns desertos para nos levar a novas conversões, a movimentos mais íntimos e mais profundos com Deus. Se está tudo bem, a gente se acomoda, a gente começa a buscar mais prazeres e mais comodidades. Viva a escola do deserto que você está vivendo, só não pense que ela é o seu ponto final, é só parte do processo. Para encerrar, meu desafio para você é que você aprenda esses 2 movimentos: descanse e viva a missão. Deus sempre vai te chamar para viver esses 2 movimentos. Siga em frente, ainda que com pequenos passos. Então planeje a sua semana. Como é que vai ser o teu dia a partir de amanhã? Planeje descansar. Planeje se alimentar. Mas planeje também viver a sua missão. Se você passou a semana inteira sem ser bênção na vida de alguém, alguma coisa está errada. Semana passada, o desafio já foi esse: seja uma bênção. Eu achei engraçado, só como exemplo, eu estava levando as crianças para o xadrez, e aí tinha acabado de botá-las no carro, ia entrar na porta da frente, estava passando um vizinho, que eu nunca tinha visto ele, um senhor. Ele virou para mim e falou assim: olha, que os santos anjos, falou algo mais ou menos assim, que os santos anjos de Deus acampem ao seu redor, proteja os seus filhos, seja com você em todos os seus caminhos. E ele continuou declarando mesmo assim, a bênção de Deus, a proteção de Deus. Aí eu falei assim: caramba, que legal, que bom, né? Claro que pessoas assim a gente sempre acha que é maluco, né? E sempre tem que ter um pouquinho de loucura, porque eu acho que a vida exige de nós um certo grau de loucura. Mas o quanto ele foi usado por Deus para me dar uma paz que eu não tinha sentido. O quanto eu me senti cuidado por Deus naquele momento, ao ponto de um desconhecido declarar que a proteção de Deus estava sobre mim. E ele, apesar da loucura de abordar um desconhecido, ele fez uma coisa super simples. Quantas coisas semelhantes a gente pode fazer também, como missão. Talvez não seja falar com um estranho na rua, mas mandar uma mensagem de zap para um grande amigo ou alguém que está distante, para um familiar, uma oração de fortalecimento, uma visita, um sorriso. Tira a foto de um sorriso seu e manda para a pessoa. Bom dia para você. Em vez de mandar aquelas carinhas, manda a sua cara. Quantas coisas pequenas a gente pode fazer que mudam a vida das pessoas? A missão de Deus para Elias era ungir um rei e ungir profeta. Mas para Elias isso era o dia normal. Qual é o seu dia a dia normal? Quais são as coisas que você faz? Eu tenho desafiado as crianças. Eu estou me prolongando mais um pouquinho porque eu quero que isso seja prático para você. A Sara outro dia chegou lá em casa e falou assim: pai, hoje eu fui gentil, eu fui bênção. Sara, o que você fez? Olha, eu fui sincera, tá? Não menti não. Mas eu falei para a professora que eu gostava muito do sorriso dela. E falei para a assistente da professora que ela estava com um penteado muito bonito. Ela falou assim: poxa, que legal, filho, é isso. Como é que nós somos servos de Deus e a gente não consegue fazer ninguém sorrir? Pelo contrário, a gente vai tão mergulhado nos nossos desertos, dando patada nas pessoas e distribuindo de sabores e amarguras. Seja uma bênção no mundo. Que passar pelo deserto torne você mais misericordioso e ainda mais desejoso de abençoar aqueles que também estão no deserto. É bom a gente poder estar aqui para pensar junto nessas coisas, mas não pense que isso aqui é tudo. Isso aqui é só o começo.